Gravação iniciada. Bom, conselheiros, dando continuidade à sessão do dia 7 de outubro, na parte da tarde, vou agora apregoar o processo de relatoria do conselheiro Caio, número 65 da pauta, recorrente à Fazenda Nacional Interessada Comercial de Alimentos Floresta. Conselheiro, o senhor está com a palavra. Muito obrigado, presidente. O arquivo está abrindo aqui. Bom, aqui se trata de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em face do Acórdão 103, final 199, de sessão de dezembro de 2005, proferida pela terceira Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes, ainda entendendo pelo afastamento da qualificação da multa de ofício em relação às infrações de omissão de receita. Em resumo, a contenda tem como objeto exação de COFINS, do ano calendário 99 a 2003, apurado pela constatação de omissão de receitas escrituradas e não ofertadas à tributação. Registre-se que o celeuma que prevalece é apenas em relação à qualificação da multa, resumindo, a contenda da RJ deu provimento parcial à impugnação, reduzindo as exigências parcialmente. A recorrente vem ao CARF, reiterando todas as suas alegações, que acaba sendo parcialmente provido apenas para afastar a duplicação da multa ordinária. Intimada a Procuradoria interpôs recurso especial, alegando contrariedade à lei nos termos do Regimento 256 de 2009. Processado o recurso da Fazenda foi admitido e cientificada a contribuinte ofertou contra-razões, pugnando pelo não conhecimento, supostamente, por supostamente tal matéria referente à qualificação de multa já ter sido julgada em seu favor nos autos de uma suposta cautelar fiscal. Na sequência, foi registrada a desistência do contribuinte em razão da adesão a um programa de parcelamento, contudo, foi certificada nos autos necessidade de prosseguimento, tendo em vista que o recurso é fazendário. Em relação à admissibilidade, inicialmente atesta-se a tempestividade, como já dito, ele se processa, na verdade, nos termos da Portaria Ministerial 55 de 98, sendo fundamentada em contrariedade à lei. Conforme relatado, a contribuinte ela questiona o conhecimento porque ela alega que a matéria já teria sido analisada e restou a Fazenda vencida na ação cautelar fiscal número. Pois bem, não há qualquer documento ou prova referente a tal afirmação. Este conselheiro procedeu à consulta de tal processo judicial junto ao sítio do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, mas não há decisões disponíveis ou qualquer outro elemento, ainda que indiciário, que dê algum respaldo à alegação trazida em contra-razões para obstar o conhecimento do apelo fazendário. Assim, considerando tais circunstâncias, eu voto por conhecer o apelo, reiterando o despacho de admissibilidade. Em relação ao mérito, uma vez conhecido o recurso especial posto pela Procuradoria, passa-se a apreciar a matéria submetida, qual seja suposta contrariedade do artigo 44, inciso 2º, 9430, pelo afastamento da qualificação da multa promovido pela Câmara do primeiro Conselho de Contribuintes. Alega basicamente que o ilustríssimo senhor relator não considerou o evidente intuito de fraude materializado na reiteração e na proporção das multas, e conclui em clara síntese que o contribuinte teria praticado diversas ações de declaração inexata de faturamento, que o resultado dessa conduta reduz o pagamento, a conduta é resultado de livre vontade do contribuinte, então não haveria falar em erro, e durante 3 anos as declarações fornecidas apenas trouxeram 10% do total faturado. A conduta foi repetitiva e as ações sempre posteriores à ocorrência dos fatos geradores. O tema não é novo, então, como julgamos ontem, a única diferença que eu trago aqui é que no auto de infração, isso pode ser relevante para alguém, não há o tópico, ou trecho, ou qualquer menção ao fundamento da qualificação da multa. A gente só descobre que a multa foi qualificada por conta do registro do inciso 2º, artigo 44, no auto de infração, no documento que o Safira hoje em dia emite, certo? Não existe fundamento para sua aplicação, e naturalmente você lê lá 150 na coluna da multa. Confira-se como foi relatada a infração. Então, eu ponho aqui que tal fato de omissão, abre aspas, teve como finalidade o não pagamento do RPJ, bem como das contribuições. Basicamente é só isso que ele relata.
registre-se que o trecho referente aos fatos que, em tese, configuram interposição fraudulenta, o que caracteriza a responsabilidade, não se relaciona à infração de omissão de receitas. Então, ainda que no texto do auto de infração ele fale de omissão fraudulenta, tal fato não se relaciona à infração, ele não foi objeto de julgamento, sequer pelas outras instâncias, inclusive ele fala em interposição fraudulenta falando dos sócios, é nesse contexto, mas pelo menos nesse auto de infração ele fez um Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu tenho outro auto de infração. Eles sequer foram responsabilizados. Então, para o total esclarecimento, em relação à tese da interposição fraudulenta, ela não foi tratada em momento algum e nem no recurso fazendário agora sob julgamento, então nem a Fazenda trouxe isso. Assim, considerando a ausência de motivação específica, pode-se apenas inferir, em hipótese bastante permissiva, como elemento do ato administrativo de lançamento de ofício, que a fiscalização vale-se do mesmo relato. Então, como eu estou presumindo que, como ele não relatou os motivos para fundamentar a qualificação da multa, eu estou presumindo que os relatos da infração são o fundamento jurídico. Como se vê, assim decidiu o acórdão era recorrido, entendendo pelo afastamento da multa, e o ilustre relator ele remete aos autos do suposto, abre aspas, processo principal, no qual já havia sido julgada a matéria para fins de imposto de renda. Ele põe, em relação à multa de ofício, devo ressalvar que o agravamento, leia-se qualificação, né, da punição não foi especialmente contestado pela recorrente, no entanto, privilegiando o consolidado entendimento dessa Câmara, no sentido que a rejeição geral da imposição manifestada ao final do recurso abrange a majoração desse percentual. Aí o fundamento acaba sendo evoluído, e ele chega à conclusão que a prática reiterada de declarações por valores inferiores ao efetivamente auferido constitui elemento suficiente para caracterizar a intenção de eximir-se de forma fraudulenta. Entretanto, sei que essa não é a posição predominante do colegiado, já pacificada em inúmeros acordos, entende a maioria que tal irregularidade deve ser enquadrada como inexatidão de declaração, haja vista o correto registro dos valores na contabilidade. Fica claro que o efetivo entendimento adotado no acordo recorrido foi de que reiteração não bastaria para a qualificação da multa e deve ser enquadrada em inexatidão. Aí eu passo a fazer a mesma exploração que eu fiz ontem, que eu entendo que o ratio aqui é muito semelhante, se não idêntico, aos paradigmas da súmula CARF número 14, e depois eu faço aduções mais profundas. Vou fazer a correção aqui, que eu trouxe um voto de relatoria do Dr. Lisandro, mas que na verdade o vencedor é da doutora Gisele Bossa, exatamente nos termos daquilo que foi julgado ontem, que eu defendo que a reiteração é apenas uma análise da infração, da própria infração sob um prisma temporal, e essa questão da proporção de apenas ter declarado 10% daquilo registrado na contabilidade é exatamente uma repetição da análise do mesmo fato infracional de inadimplemento, só que agora por um prisma quantitativo. Então, tendo em vista que tratam-se de meras conjecturas sobre o mesmo fato, sobre a mesma conduta infracional, só apenas mudando o enfoque, ora para temporal, ora para quantitativo, eu entendo que tais fatos, aliados à súmula CARF número 14, nesse caso, não bastam para a qualificação da multa, motivo pelo qual eu voto por conhecer do recurso da Fazenda e, no mérito, negar seu provimento. Presidente, é como voto. Ok. Conselheira Edeli? É bem antigo esse trabalho fiscal.
Presidente, o auto é reflexo, né? O acórdão recorrido foi aplicado à decorrência em relação ao decidido no 103222197. Esse acórdão foi submetido também a recurso especial e no acórdão 910100202 em 2011 foi restabelecida a multa qualificada. Por que falo isso? Porque me sensibilizaria ao fato da acusação fiscal ter deficiência na indicação do fundamento legal da multa qualificada. Contudo, esses lançamentos eles são formalizados juntos e não sei se nesse auto principal eventualmente houve a descrição, porque não houve essa discussão. Tenho por pressuposto, nesses casos, aplicar a decorrência e decidir para os tributos reflexos da mesma consequência do tributo principal, justamente para não correr o risco de, eventualmente, aplicar aqui a consequência de um vício que não está presente no lançamento principal. Não vejo essa autonomia suficiente para eventualmente afastar a multa qualificada aqui por deficiência na acusação, se isso não foi feito no processo principal. Então, sob esses fundamentos, divirjo do relator e restabeleço a multa qualificada do provimento nos termos do 9101.001.202, 57 meses de declaração de débitos em DCTF, na média 10% dos valores escriturados na contabilidade. Por conta dessa circunstância específica, não adentro a questão da fundamentação e dou a consequência da decorrência aqui nos autos. Perfeito, conselheira. Conselheira Lívia, como vota? Estão ouvindo? Pode falar. Acompanho, como ontem, mesmo raciocínio, acompanho o relatório integralmente. Ok, conselheira Viviane, como vota? Acompanho a divergência. Eu cheguei a levantar a mão aqui, eu observei esse não vi. Julgado anterior, mas eu desisti que ele já estava começando a falar, mas era no mesmo sentido. Verifiquei a decisão aqui da Câmara Superior e eu concordo com a manutenção da multa qualificada nesse caso também. De qualquer forma, pelas características da atuação, mantenho a qualificação. Ok, conselheira Amélia, como vota? Eu também aplicaria a decorrência, mas também vejo que as razões para manutenção da multa qualificada são grandes também, então acompanho a divergência. Conselheiro Fernando, como vota? Presidente, eu também adoto essa política de, se o principal já tem um entendimento de manter aqui. Me incomoda um pouco a falta de descrição, mas isso precisaria também ser olhado no principal. E aqui é aquele tipo de caso, né, em que o contribuinte erra todos os meses, né, ele erra na DCTF, ele erra no recolhimento, ele erra na DIPJ no ano seguinte, a chance disso acontecer é menor do que ganhar na Mega Sena, né, nesses exatos valores, todos os períodos. Isso aqui, para mim, com todo respeito do voto sempre brilhante do Caio, conselheiro Caio, para mim é um caso típico de multa qualificada que foge demais de você esquecer uma nota fiscal para falar que é uma declaração inexata, né? Foge demais desse tipo. Então, eu também acompanho. Quer dizer, a divergência, né? Ok, a divergência, perfeito. Conselheiro Toselli, como vota? Eu acompanho o relator, posição conhecida já. Ok. Eu acompanho a divergência, então ficamos conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria. Por favor, doutor Caio, pode falar. Obrigado. Pediu tanta mão, pode falar. Não está parando, estourou aqui, bugou. Como você estava com a cabeça baixa, eu achei que valeria a pena, e deu certo. Mas olha, o negócio não para, vamos lá. Eu só queria esclarecer para fins que eu entendo que a decorrência, muitas vezes eu aplico reflexo, aplico decorrência, mas para fins sempre do principal. Eu acho que como
a multa, a decadência, eventual a outros aspectos do lançamento, nós não somos obrigados a aplicar o reflexo. Então, só por isso que eu não apliquei. Então, era só essa... Está registrado. Ok. Desculpa aí o Não, mas deu um bug aí, o negócio foi embora. Mas tudo bem, tranquilo, já está registrado. Sua observação, obrigada. Olha só, então ficou conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencido o relator, doutora Lívia, doutor Tozelli, e eu vou fazer o voto vencedor, porque aí, Edeli, eu te ajudo, a gente divide aí, eu já estou com outro, então já acrescento mais esse, tá? Vamos passar então para o 66, doutor Caio, porque deve ser igual, né? Mesmo contribuinte, né? Exatamente. Imaginando aqui, dependendo, né? Então, na condição de relator, eu me dirijo aos colegas, eu dou todas as minhas garantias que é idêntico o que acontece. O que a gente acabou de julgar era a COFINS, e este é contribuição ao PIS, e que foi segregado, por sua vez, do IRPJ. Eles são idênticos a todos os atores processuais agiram de forma idêntica. Auto de infração idêntico, impugnação idêntica, decisões da DRJ idêntica, e por aí vai, inclusive até o recurso especial. Então, a minha minuta não poderia deixar de ser idêntica. Então, naturalmente, eu convido os colegas para fazer a conferência, fazer a leitura, mas é absolutamente idêntico. Trata de PIS, ao invés de COFINS. Perfeito, doutor Caio. Vou fazer só uma rodada aqui para deixar gravado. Conselheira Edeli, a senhora acompanha? Fernando, juntando PIS com COFINS, isso daqui dá Super 7, né? É Super 7 o nome do novo jogo aí? Já dá Super 7. Vamos ver se vai ser um só. Ganhar na mesma semana na Quina e na Mega Sena. Não é? Então é isso aí. Como a senhora volta? Divergindo. Acompanha o presidente e diverge no mérito. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Acompanha o relator. Ok. Conselheira Viviane? Aqui. Eu com a divergência. Ok. Conselheira Amélia? Também acompanha a divergência. Conselheiro Fernando? Com a divergência. Conselheiro Tozelli? Com o relator. Ok, eu voto com a divergência, então ficou conhecido por unanimidade, dado provimento por maioria, vencedor o relator Olívio Tozelli, voto vencedor Andréia, ok? Então vamos passar para o item 55 de relatoria da doutora Viviane, que também está no mesmo tema, e quando estiver pronta pode começar, o recorrente é a Cooperativa Regional Itaipu, interessado em Fazenda Nacional. Estou abrindo o voto aqui, presidente, mas a questão é que é a súmula. Não é o mesmo tema, não. Ah, tudo bem, mas está escrito aqui penalidade, então... É porque como botei tudo em penalidade... É muito isolada, ativa, súmula 105. Tá, vamos lá. Só porque está abrindo aqui. Tá. Pode falar, conselheiro. Qual é o item? Desculpa, presidente. Item 55. Cooperativa Regional Itaipu. Desculpa, travou o meu Word aqui, só um minutinho. Pode falar, Fernando. Levantou a mão? Sim, eu só fiquei com uma dúvida. O número do processo é 2015. Que estranho, assim, normalmente é a época que foi feito o lançamento, né? E eu vi que os anos calendários são lá de trás, 2002, 2003, 2004. É apartado, né? Deve ter sido apartado, né? Legal. O processo original era 2007.
vamos lá. Aqui o recurso de divergência, então, do contribuinte, interposto contra o acórdão 301-00948, tratava aqui exercício 2003-45, RPJ, né? Sociedade cooperativa, operações com associados, operações com terceiros, segregação, e a questão da multa isolada aqui por falta de recolhimento de estimativa. Então, foi dado provimento. Unanimidade, negado provimento, voto de qualidade mantido o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento de imposto sobre a base estimada. E esse aqui, auto de fração, então, em relação aos anos calendários 2002 a 2004, com essas irregularidades, segregação de despesas operacionais, despesas financeiras, apropriação como despesa, não adição de provisão dedutíveis. Em decorrência, a despesa constituiu também créditos multas isoladas, pelo não recolhimento, então, das estimativas. A princípio, a exigência ficou, então, no processo de final 2007-11, e que foi posteriormente desmembrado, dando início a estes autos, né? Então, a impugnação considerou totalmente improcedente, ao apreciar a impugnação da RJ considerou improcedente, o contribuinte apresentou recurso ao CARF e foi negado o provimento. No recurso especial, ele aponta divergência em relação à aprovação da base de cálculo, estimativa do imposto de renda da sociedade cooperativa em relação às receitas financeiras. Aí apresenta os paradigmas e exigência cumulativa multa isolada multiplicada sobre o tributo, apurado no fim do exercício. Apresentamos os paradigmas. Então, defende aqui as divergências jurisprudenciais. E o presidente da Câmara Superior competente, então, deu seguimento ao recurso. Interposto. Intimado a ciência, a Jafina apresentou contrarrazões, alegando, então, um enquadramento de despesas financeiras, que diz respeito à norma legal aplicada, G44, obrigações distintas, e pede, então, que seja negado o provimento do recurso. Em 2014, o contribuinte protocolou petição desistindo parcialmente do recurso especial por conta da adesão ao PERT, de parcelamento da Lei 11.941 de 2009, declarando expressamente que o contencioso subsistiria apenas contra a parcela do crédito tributário correspondente às multas isoladas. Por essa razão, então, o processo foi transferido, os débitos no julgamento foram transferidos por esse processo final de 2015-42, para procedimento do julgamento. E os demais débitos seguiram no parcelamento, processo final 2007-11. Então, esse aqui, que chegou para julgamento diante disso, é a única matéria multa isolada. Então, se deixa de conhecer em função da resistência, o recurso jurídico, então, apresentou as duas matérias, então, foi parcialmente adotando o despacho de admissibilidade na matéria multa isolada. Quanto ao mérito aqui, a questão é simulada, né, nos calendários 2002, 3 e 4, súmula 105, editado em 2014, com a redação de que a multa isolada por falta de cobrança estimativas lançada com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4 da Lei 9.430/96, não pode ser exigida ao mesmo tempo na multa de ofício, por falta de pagamento da RPJ social apurado na justiça anual, devendo subsistir a multa de ofício. Então, é exatamente a situação dos autos, embora tenha sido apontado na auto-infração lavrado em 21 de 3 de 2007, o fundamento legal do artigo 44, inciso 2, linha B da lei, passou a vigir em janeiro de 2007, é o mesmo do inciso 4, parágrafo 1º do artigo 44, de 430. Então, nesse sentido, vou dar provimento ao recurso especial do contribuinte na matéria conhecida. Ok. Então, conhecimento é parcial e no mérito dá provimento. Conselheira Deli, quando estiver pronta, está com a palavra. A relatora.
Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Amélia. Acompanho. Conselheiro Fernando. Acompanho, presidente. Acho que a gente vai conhecer parcialmente, né? Foi Tem uma parte que foi que houve desistência, né? Acho que um dispositivo seria bom conhecer parcialmente, né? Eu falei no final, eu vou retificar aqui o... ela falou parcial. Só a conclusão que não... porque senão dá problema. Isso. Pode falar, Fernando, desculpa. Não, é só isso mesmo, que a conselheira Viviane já tinha colocado antes, que não conhecia, né? Só retificar mesmo o dispositivo ali. Acompanho. Perfeito. Conselheiro Toselli, como vota? Acompanho, presidente. Conselheiro Caio, como vota? Acompanho, inclusive, matéria simulada. Eu também. Então, foi conhecimento parcial por unanimidade e dar provimento parcial também por unanimidade, ok? Vamos, então, agora para o número 72, também de relatoria da conselheira Viviane. Pode falar, doutor Fernando. Presidente, acho que o provimento é total, né? Na parte conhecida, né? Eu botei provimento, dar provimento. Você falou, Eu falei conhecimento parcial falou provimento e dar provimento por também. unanimidade. Tá, então, dar provimento por unanimidade. Depois a gente confere lá. Mas, olha só, vamos lá. Conhecido parcialmente por unanimidade e dar provimento por unanimidade, tá? Ok? Vamos lá. Vamos continuar, número 72, doutora Viviane. É o nome da empresa. Peraí, 72 é VL Agroindustrial e o interessado são dois recorrentes, e a Fazenda Nacional. Sim, são 2 recursos, presidente. Quando estiver pronto. Quando eu tento abrir o arquivo, tá dando um erro. Em mais alguém, tá? Eu também não estou conseguindo. Também. Desde... me deu um barulho agora. O problema está no meu Word. Eu vou tentar fechar aqui tudo para abrir no meu Mas o seu eu conseguia. O seu anterior eu consegui 55. Eu acho que tem que depositar de novo. Às vezes corrompeu na hora de depositar na pasta P. Podemos fazer o 73 e o 74. Depois a gente volta. Deixa eu ver, 73 já está na pasta? O 73 está. O 72 você tenta abrir, ele fala que vai e aí depois fala que teve erro, né? Então tem algum... Viviane, então vamos fazer assim. Deixa eu ver o que... Porque senão a gente vai perder tempo. Vamos fazer o 73, tá? Que é o Fazenda Nacional Recorrente Interessada Zabeca Produtos. Para mim, 73 também não abre, não. Para mim abriu. Abriu? Deixa eu ver. Aqui eu consegui. Abriu para mim. Posso fazer? Pode. O mim não abriu. Ok. Recurso aqui da Fazenda, esse é do 73, né, Zabeca. Ele traz questão de omissão de receitas, foi negado o provimento ao recurso de ofício. O acórdão 1101-00208. Então, considerou que a omissão de receitas para isenção de tributo é necessária que se comprove de forma segura a ocorrência do fato gerador, tratando-se de atividade regulamentar vinculada, artigo 3º e 42 do CTN, a fiscalização realizar as inspeções necessárias à obtenção dos elementos de convicção e certeza indispensáveis.
Então, nesse sentido. A autuação fiscal, então, foi de lançamento de RPJ e reflexo pelo lucro real, em decorrência da emissão de receitas, como fundamento a falta de comprovação da alienação do ativo imobilizado em razão de falhas nos documentos apresentados e da impossibilidade de verificação das transações efetivamente realizadas entre a empresa fiscalizada e outras pessoas jurídicas. A DRJ, então, cancelou o crédito tributário, considerando que desconsideração da venda de ativo imobilizado, impossibilidade de tributação, havendo sido contabilizada e declarada a receita não operacional de venda de ativo imobilizado improcedente à imputação de opção de rendimentos, não comprovada a efetividade da operação de alienação dos bens do ativo permanente caberia ao fisco pelas glosas do custo de aquisição dos bens alienados, arbitramento do lucro, instituição emprestável, o lucro da sua jurídica deve ser arbitrado quando a estruturação que está obrigado o contribuinte contém vícios e deficiências que a tornam imprestável para determinar o lucro real. E aí, continua. Para ser válido, atributos necessários ao lançamento, determinação da base tributável. Para ser válido, a autuação precisa demonstrar as infrações cometidas contra a legislação, determinando com precisão a base de cálculo tributável, sob pena de afrontar os requisitos da segurança e exatidão de certeza preconizados do processo administrativo fiscal. E reflexa a tributação. Ao apreciar o recurso de ofício, decidiu a turma ordinária, então, do CARF corroborar a decisão, destacando-se do fato condutor do acórdão hora recorrida apenas um fundamento principal. Então, de tudo que se depende dos autos, a tributação contábil utilizada pelo requerente não possui os elementos indispensáveis para se aceitar como regular, tendo em vista que, conforme constatou a autoridade fiscal, não é possível identificar com clareza os registros contábeis efetuados, tanto por ocasião da aquisição quanto por ocasião da alienação dos bens imobilizados. No caso dos autos, deveria a fiscalização proceder à desclassificação da escrita, com consequente arbitramento dos lucros, pois sua contabilidade não tem condições de informar com exatidão os registros indispensáveis para o esclarecimento da lide. Então, a PGFN traz, apresenta recurso especial à face dessa decisão, apresentando o paradigma, que conclui pela manutenção do lançamento de ofício, considerando que o lançamento de armas por arbitramento constitui medida excepcional, traz a emenda. Então, o despacho de admissibilidade considerou, deu seguimento ao recurso, após consignar que nessa decisão adotou-se o entendimento de que o arbitramento é medida excepcional, a Comissão de Receitas não se constitui elemento suficiente para invalidar os registros contábeis e aplicar o arbitramento. De outro modo, o acordo recorrido considerou que tais fatos são suficientes para a imposição da medida. Não tinha diferença de entendimentos adotada, tendo estarem presentes os argumentos divergentes necessários à admissibilidade do recurso especial. Por outras razões, o contribuinte alega inicialmente a ausência de divergência, contando aqui que o acordo paradigma considera que não é possível concluir a leitura do acordo paradigma que o lançamento a que se refere foi realizado em razão da existência de conta de depósito de investimento mantido junto a instituições financeiras, em relação às quais o contribuinte regularmente intimado não realizou a prova da origem dos recursos usados nas operações, e foi constituído crédito tributário a título de omissão de receitas com base no artigo 42 da Lei 9.430. Então, aponta basicamente isso. Do outro lado, o acordo recorrido apreciou outra situação fática. Recorrido no calendário 99 precedeu as vendas de bens integrantes do ativo permanente, apresentou a fiscalização das fiscais pertinentes, e a fiscalização supostamente com base em diligência, concluiu que as alienações não se efetivaram e imputa a recorrida, então, a prática de irregularidade consistente na omissão de receitas no exato valor das notas fiscais pertinentes às vendas, segundo a própria fiscalização, não teriam se efetivado. Então, destaca que a decisão de primeira instância do presente caso concluiu não haver evidência contundente de que as operações de venda de ativos em questões eram simuladas, haveriam inconsistências contábeis referentes a operações, a ausência de registros individualizados de cada integrante do ativo permanente não caracterizaria infração ou omissão de receitas, e nem permitiriam que se considere receita omitida o valor total das notas fiscais pertinentes. Então, a razão disso, pleiteia o não conhecimento do recurso para ausência de demonstração da divergência dirigencial sancionada pela Câmara Superior. No mérito, então, sustento que o lançamento fiscal foi declarado improcedente em ambas as instâncias, não encontrando respaldo jurídico, defende aqui a manutenção do cancelamento do auto de infração, mantida a decisão recorrida. Então, a questão aqui, presidente, passando ao voto, conhecimento, cito que o RICAF, né, o recurso especial, no caso, ataca a decisão, confirmou a decisão de primeira instância, negando provimento ao recurso de ofício. O acordo recorrido, então, reproduz o trecho da decisão da RJ, com razões que levaram o colegiado de piso a considerar improcedente o lançamento. Eu destaco aqui, vou fazer a leitura apenas dos trechos destacados, porque eles trazem
Dois fundamentos, né? Primeiro, se a receita de venda do imobilizado foi declarada, bem como foram escrituradas as notas fiscais de venda, caberia fiscalização ao desconsiderar a alienação dos bens, glosar os custos de máquinas e de diversão e não constituir crédito tributário em decorrência de omissão de receitas, como fez. Nesse sentido, o fisco errou na determinação da matéria e, consequentemente, da base tributária, como também se equivocou na motivação e fundamentação do lançamento. Outra razão para o cancelamento da operação está no próprio fundamento, que justificou desconsiderar as operações representadas nas notas fiscais de vendas do imobilizado, as deficiências encontradas na escrituração do contribuinte. Então, após transcrever a decisão de primeira instância, continua o voto condutor do acordo recorrido, de tudo que se depreende, presentes autos, escrituração contábil. Então, no caso dos autos, deveria a fiscalização proceder à desclassificação descrita como consequente arbitramento dos lucros, pois a sua contabilidade não tem condições de informar com exatidão os registros indispensáveis para o esclarecimento do presente lite. Então, no caso, é desconsignar que a interessada não procedeu ao lançamento contábil de seus bens de forma individualizada, não tendo identificado as contas movimentadas, tampouco as datas e o registro individualizado de cada um dos bens componentes do seu ativo permanente. Diante disso, não deve ser aceito o lançamento de ofício da forma que foi realizado, pois a autoridade atuante justificou a lavratura da auto-operação com fundamento na desconsideração das operações apresentadas nas notas fiscais de venda do imobilizado, em razão das deficiências encontradas na escrituração do contribuinte. Então, esse foi o voto condutor recorrido. Então, como visto, houve dois fundamentos para o cancelamento da autuação por parte do colegiado de primeira instância, sendo ambos independentes e suficientes para o cancelamento. Não fora comprovada a omissão, e dois, que deveria ter havido o arbitramento do lucro diante da imprestabilidade da escrita fiscal. O voto condutor em segunda instância, contudo, limitou-se a confirmar apenas os argumentos que traduziram o segundo fundamento do cancelamento em primeira instância, seria outra razão para o cancelamento da auto-infração, que é a ausência do arbitramento obrigatório. Caso, sob o único fundamento manifestado pela turma ordinária do CARF, então a Fazenda Nacional apresentou-se um recurso especial à Câmara Superior, considerando que a suficiência recursal deve ser observada tão somente em relação à decisão recorrida. Nesse caso, fica evidente o potencial de reversão da decisão no tocante ao fundamento adotado, caso conhecido recurso especial. Apenas a partir da decisão no mérito, considerando-se um eventual provimento do recurso especial proposto, não teria condão de, por si só, fazer ressurgir o lançamento. Caberia, na hipótese, o provimento parcial com retorno à turma ordinária do CARF para apreciação do fundamento não apreciado a partir do recurso de ofício, do primeiro fundamento. Então, assim, nesse caso, nós se falar em insuficiência recursal do recurso especial apresentado. Superada essa questão, cumpre verificar a efetiva existência de divergências jurisprudencial entre o acordo recorrido e o paradigma. Desde que o trecho da decisão recorrida destacado pelo recorrente Fazenda Nacional traduz o fundamento adotado para o cancelamento da auto-infração em razão do critério adotado pela autoridade fiscal quando do lançamento, conforme abaixo. De tudo que se depreende dos presentes autos, a explicação contábil utilizada pelo recorrente não possui elementos indispensáveis para ser aceitada como regular, tendo em vista que, conforme constatou a autoridade fiscal, não é possível identificar com clareza os registros contábeis efetuados, tanto por ocasião da aquisição, quanto por ocasião da alienação dos bens do ativo mobilizado. No caso dos autos, deveria a fiscalização proceder à desclassificação descrita e o consequente arbitamento dos lucros, pois a sua contabilidade não tem condições de informar com exatidão os registros indispensáveis para o esclarecimento presente em lide. De outro lado, no acordo paradigma, a infração apurada enquadrada no artigo 42 da 9.430, consignando o voto condutor, que apesar da decisão recorrida de tentar justificar, cabe destacar que no termo de verificação fiscal, a autoridade atuante não faz qualquer menção a respeito de vícios, erros ou deficiências porventura existentes na escrituração mercantil do contribuinte. O lançamento limita-se a exigir o tributo com base no artigo 42 da 9.430. Então, o que se nota aqui, em síntese, é dissimilitude fática entre os julgados, né, faz referência à hipótese de imprestabilidade da escrita fiscal de cunho genérico. O acordo paradigma trata de situação fática derivada de omissão de receitas presumidos a partir de depósitos bancários, deixando claro que a autoridade atuante não faz qualquer menção a respeito de vícios, erros ou deficiências porventura existentes na escrituração. Enquanto o acordo recorrido, do outro lado, destaca a situação desses autos. Transcrevo o trechinho também, que acho que já foi relatado aqui. Não deve ser aceito o lançamento de ofício na forma formalizada. A autoridade atuante justificou a lavratura da auto-infração com fundamento na desconsideração das operações apresentadas nas notas fiscais de venda do imobilizado em razão das deficiências encontradas na escrituração do contribuinte. Então, ademais, não se trata de omissão presumida de receitas apuradas sob a luz do artigo 42 de 9.430, ao contrário de suposta omissão direta apontada no caso dos autos, evidenciada, assim, a distinção fática impediu o conhecimento da divergência, a caracterização da divergência e o conhecimento do recurso. Então, voto nesse sentido de não conhecer o recurso especial apresentado, presidente.
Ok, conselheiro Ideli, está preparado para votar? Vamos lá. A relatora. Conselheira Lívia. Acompanho. Conselheira Amélia. Com a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora. Conselheiro Tozelli. Acompanho, presidente. Conselheiro Caio. Com a relatora. Eu também, então, negado conhecimento por unanimidade. Vamos, então, agora para o 74, doutora Viviane. Então, 74 é o recurso do contribuinte, apresentado no superior, em face do acordo que negou provimento, por unanimidade, ao seu recurso voluntário. A questão dele aqui é também a questão envolve arbitramento, caso lucro presumido, arbitramento, não. Cito a trechinho da emenda aqui só para situar o assunto, né? A não escrituração da movimentação bancária nos livros de escrituração obrigatória, especialmente livro caixa, e a ausência de apresentação dos extratos bancários relativos a tal movimentação impedem regular a apuração do lucro presumido e legitimam o arbitramento do lucro, que se dará em regra mediante a aplicação dos percentuais fixados na legislação sobre a receita bruta conhecida. A aplicação desses percentuais sobre a receita conhecida para a apuração do lucro considera fictamente os custos e despesas incorridos pelo contribuinte no curso de suas atividades. Então, esse é o fundamento principal, manutenção do lançamento. Aqui, então, o recorrente objetiva a reforma desse acordo recorrido, apresentando os paradigmas no exame, vários paradigmas que ele apresentou. Então, no exame de admissibilidade foram descartados, tratados apenas os dois primeiros, que eu transcrevo aqui as emendas. O acordo 101.96.161 e o 107.04.771. No despacho de exame de admissibilidade, o presidente da Câmara Recorrida negou o seguimento ao recurso especial do contribuinte, considerar distintas as situações práticas, em que transcrevo um trechinho do despacho de admissibilidade. Como se vê, diferentemente dos acordos paradigmas, o acordo recorrido não trata de situação em que ocorreu o arbitramento do lucro, tendo como fundamento a desclassificação da escrituração contábil e o afastamento do lucro real, apurado pelo contribuinte, e sim trata de situação de arbitramento do lucro em razão de que é adotado pelo contribuinte a forma de tributação pelo lucro presumido e surgiu a obrigação legal de manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou, alternativamente, manter livro caixa que contenha toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Não examinando o agravo daquela decisão, o presidente da Câmara Superior acolheu parcialmente para dar seguimento ao recurso especial relativamente à matéria de arbitramento do lucro realizado pela autoridade fazendária, com fundamento na escrituração da movimentação bancária do contribuinte, mas apenas em relação ao paradigma número 107.04.771. Em síntese, considerou que as premissas do acordo recorrido no primeiro paradigma são divergentes e foram definidas independentemente da forma de apuração do lucro adotada pelo sujeito passivo. Posteriormente, o despacho do presidente da Câmara Superior considerou que a existência constante dos autos. Aqui tem uma questão do pedido. Havia um pedido, mas se verificou, então, na sequência do despacho de devolução, esclareceu. Na verdade, era uma solicitação respeito à existência não a existência de recurso, mas sim cancelamento de opção de parcelamento. Então, só que constava dos autos aqui. Então, contra razões, a PGFN apresenta razões para a manutenção do acordo recorrido, sustentando, em síntese, que a forma de tributação do lucro estabelecida pela legislação é o lucro real, sendo facultada aos contribuintes a opção pelo presumido. Em ambos os casos, devem ser atendidas as condições estipuladas. As condições estipuladas pela legislação de cada método. E para que seja possível, então, verificar se o lucro tributável apurado pelo contribuinte atende os preceitos da legislação. Então, o fiscalizado é obrigado a demonstrar a apuração através dos livros
e documentos de escrituração comercial e fiscal de manutenção obrigatória. Entretanto, acaso o contribuinte regularmente intimado mais uma vez, curta-se a apresentar os livros. Então, nesse caso, diante da impossibilidade de se verificar a correção da apuração da base de cálculo do lucro tributável, informado que a Lei 8981, artigo 47, determina o arbitramento do lucro. Assim, então, a tributação pelo lucro real presumido implica a manutenção de livros e documentos de escrituração comercial e fiscal. E, na falta de atendimento desse requisito, pode ser caracterizado pelo não atendimento de mais de uma intimação requisitando tais documentos. Implica o arbitramento, então, do lucro. O artigo 47 da Lei 8981 estatui que a não apresentação, ou seja, a conduta omissiva do contribuinte que não apresenta à autoridade fiscal os livros e documentos necessários, constitui hipótese de arbitramento. O entendimento recorrente, além de contrariar a jurisprudência, viola também os artigos do RI, então, o lucro deve ser arbitrado quando o resto é possível a caracterização apurar o lucro real presumido do contribuinte. Então, compulsão de seus autos verifica que as movimentações bancárias não estão devidamente escrituradas, não há documentos fiscais que suportem as operações realizadas, não há provas que tais valores se destinaram aos fins noticiados. Então, ressalto que os fatos recursos transitarem em nome de empresa obrigatória seu registro, nesse sentido, a jurisprudência do CARF firme no sentido de que quando a contabilidade não retrata a movimentação financeira do contribuinte, deve haver o tratamento do lucro, tendo a empresa deixado de registrar sua real movimentação financeira, a jurisprudência é clara para considerar a existência de falhas e vícios na escrituração. Cita precedentes e pede a manutenção do acordo recorrido. Gente, vou pedir só um segundo para acender a tomada aqui do computador, vou ficar sem bateria. Claro. Então, aqui passando ao voto, a questão do conhecimento, como relatado, então, em sede de despacho de agravo, no artigo 71 do RECAF, o recurso especial do contribuinte foi parcialmente admitido para trazer conhecimento colegiado à matéria do arbitramento do lucro, apenas em relação ao paradigma 107.04.71. Transcrevo aqui o trecho da análise do despacho no agravo. Fazer só uma breve leitura do. O agravante defende, então, que a divergência rima-se no pressuposto de restringir a prática de atos extremosos, onde a possibilidade de preservar os atos contábeis praticados pelo contribuinte é uma máxima, então, razão pela qual o arbitramento sempre foi classificado como último recurso, só utilizado quando mais se pode aproveitar os documentos da escrita contábil do contribuinte. O voto condutor do acordo recorrido denota que o contribuinte intimado a esclarecer se a movimentação bancária for escriturada no livro caixa, deixou de apresentar os documentos relativos às suas aplicações financeiras e informou ao final que não escriturou a movimentação bancária nos livros contábeis que possuía. Então, diante disso, o conselheiro relator concluiu que pese as considerações recursais, a ausência de apresentação pelo contribuinte da escrituração contábil e fiscal que possa comprovar de forma hábil e idônea o resultado econômico de sua atividade em determinado período, torna legítima a apuração do lucro pelo regime do arbitramento. O arbitramento do lucro é para ser previsto em lei, admitido pela doutrina. Não se trata de discussão sobre a verdade material da tributação, mas por aplicação da legislação vigente. Vai procedente a alegação recorrente, no sentido que ela apresentaria sua estruturação em perfeita ordem, teria apresentado a fiscalização e tornaria viciada a apuração do lucro baseado em arbitramento, ou mesmo no sentido que a autoridade tributária deveria ter prescrutado pela verificação do lucro real, ou ao menos tentado demonstrar a inviabilidade do seu oferimento mediante a declaração à documentação de que dispunha, sob pena de legítima aplicação do procedimento. A página 9 veio qualquer prova, pelo recorrente nesse sentido, até intuitivo, a escrituração fiscal e contábil que não apresenta a movimentação bancária do contribuinte é manifestamente inepto para o fim de se apurar, com razoável grau de segurança, os lucros por eles te oferidos no período respectivo. Daí a correção do procedimento. Como se vê, continua o despacho, então, de admissibilidade. Né? A declaração, frente à declaração do sujeito passivo de que não escriturar a movimentação bancária e seus livros contábeis, considera todo o acordo recorrido,
afirmou ser até intuitivo, né, dando destaque a esse trecho do voto, ou seja, dispensou o fisco de demonstrar que a falta de escrituração do movimento bancário teria prejudicado a apuração do lucro. Isso sem qualquer ressalva ao fato específico de se estar à frente a um sujeito passivo optante pelo lucro presumido, até porque o arbitramento, como relatado, foi fundamentado no artigo 47, inciso 2, da Lei 8981, no terceiro, e genericamente prevê se a escrituração estiver obrigada a revelar evidentes indícios de fraude, ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. Já o paradigma 107.04.171 traz expresso para o condutor, então, que a falta de contabilização não consta dos autos do processo, concretamente, provas de que a escrituração contábil da recorrente teria sido analisada, em razão dessa verificação tivesse estado provado que era a mesma emprestada. A falta de contabilização da movimentação bancária, sem dúvida alguma, indica possível omissão de receitas operacionais, bem como instaura insegurança quanto à fidelidade do lucro real declarado. Todavia, por si só, não é bastante para caracterizar a imprestabilidade escrita e justificar o arbitramento do lucro. Então, considerando que o arbitramento se realizou unicamente em face de contas bancárias mantidas à margem da escrita, considera que não houve parte de administração ou aprofundamento para votou por dar provimento do recurso. Então, ele considera o despacho de agravo, então, que o referido parágrafo não faz qualquer ressalva ao volume da movimentação bancária emitida na escrituração, apenas cogita que desta falta de escrituração poderia decorrer apenas omissão de receitas ou outras transações, não permitindo a repercussão na escrita fosse oferida pela fiscalização com ajuste no lucro originalmente apurado e sem arbitramento do lucro. Então, frente a esses cenários, premissas do acordo recorrido e primeiro para a junção divergentes e foram definidos independentemente da forma de apuração do lucro apurado adotada pelo sujeito passivo. Então, o exame de admissibilidade deve ser reformado. Então, continuo o meu voto concordando que, de fato, é de se concordar que a análise dos julgados permite estabelecer essa divergência. O fato de um julgado apreciar a situação do contribuinte sujeito ao lucro real e o outro ao lucro presumido não teve relevância na fundamentação que justificou os tratamentos distintos, como observado pelo despacho em agravo. Não considero essa similitude de prática suficiente entre os casos para justificar o conhecimento recursal, então conheço do recurso especial interposto pelo contribuinte. Posso passar o mérito? Pode, Viviane. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ok. Então, no mérito aqui, o recurso está com a decisão que considera que a não escrituração da movimentação bancária dos livros de escrituração obrigatória, especialmente livro de caixa, e a ausência de apresentação dos extratos bancários relativos a tal movimentação, impedem a regular apuração do lucro presumido e legitimam o arbitramento do lucro. Fundamentando essa conclusão sobre o arbitramento do lucro, consta do voto condutor do acordo recorrido o seguinte: então, o mérito, o arbitramento, conforme salientado pela própria contribuinte em suas manifestações, que o sujeito optante pelo lucro de tributação com base no presumido deverá manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial ou, alternativamente, na lei do livro caixa, que contenha toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Então, cita o disposto no artigo 45 da 8981. No caso dos autos, a recorrente foi regularmente intimada para apresentar documentos e os livros fiscais de escrituração obrigatória à fiscalização foram entregues tais documentos à fiscalização, constatou-se que o contribuinte não escriturava as contas de bancos nos livros contábeis. Diante de tal fato, a fiscalização lavrou o termo de notificação, especificamente para que a contribuinte declarasse se os documentos referentes às transações bancárias estavam escriturados na conta caixa, caso estivessem, identificar na conta caixa todos os lançamentos e dissessem respeito às contas de depósito e investimentos nas instituições financeiras lá relacionadas ou em outras porventuras existentes em que o contribuinte tivesse efetuado negócios. Apresentasse todos os documentos comprobatórios dos lançamentos, inclusive extratos bancários. Em resposta a tal termo, o contribuinte restringiu-se a mencionar, então, que controla sua movimentação através do livro caixa, qual se encontra à disposição da fiscalização, não possuía qualquer documento que comprovasse as aplicações financeiras apontadas na estimação, se referiam a exercícios que não integravam mais os arquivos, ou que poderia solicitar junto às instituições financeiras, documentos sugeridos. Após o novo contato, então, já referiu, então, informou o contribuinte que no período de janeiro de 95 a dezembro de 98, não escrituramos nossa movimentação bancária nos livros contábeis que possuímos. No que pese as considerações recursais, a ausência de apresentação pelo contribuinte de escrituração contábil, que possa comprovar de forma hábil e idônea o resultado da atividade determinada dele, torna legítima a apuração pelo lucro pelo regime de arbitramento.
considerou aqui que basta a mera não apresentação deste pelo contribuinte, após regulamento intimado, então para legitimar o procedimento fiscal. Procedente à alegação recorrente, no sentido que ela apresentaria sua escrituração imperfeita à hora e teria apresentado a fiscalização, então, que tornaria viciada a apuração do lucro com base em arbitramento, ela afasta esse argumento, considera a correção correta do procedimento de arbitramento do lucro e impossibilidade de tributar as receitas recorrentes por qualquer outro regime, lucro presumido inclusive. O acordo recorrido foi unânime em reconhecer que estaria dispensado o fisco de demonstrar que a falta de escrituração do movimento bancário teria prejudicado a apuração do lucro, concluindo em síntese que a escrituração fiscal e contábil que não apresenta a movimentação bancária do contribuinte é manifestamente inepta para o fim de se apurar os lucros oferidos no período, sendo relevante o fato de o contribuinte ser optante do lucro presumido. Em sua defesa, o contribuinte sustenta ao longo do processo que estaria obrigado somente à escrituração do livro do caixa, por ser optante pelo lucro presumido, que a conta bancos não corresponderia ao lançamento contábil obrigatório desse sistema de apuração. Então, dessa forma, não estaria demonstrada a irregularidade na escrituração mantida pela empresa e a aplicabilidade do dispositivo legal à penalidade que lhe foram impostos. Corre que o argumento contrário à obrigatoriedade de lançamento da movimentação bancária no livro caixa não resiste à mera leitura do artigo 45 da 8981, fundamento legal do artigo 527 do Rio 99, que transcrevo, parágrafo único, impõe que deve manter o livro caixa, no qual deverá estar escriturado toda a movimentação financeira, inclusive bancária. Então, é certo que a movimentação mantida com a observância dos dispositivos legais faz prova a favor do contribuinte, o que não ocorreu nesses autos, e pese ter apresentado o livro caixa obrigatório do lucro, do regime do lucro presumido, o contribuinte nele não registrava sua movimentação bancária, conforme expressa a declaração. Então, escrevo aqui o trecho do termo de verificação fiscal. No período de janeiro, não escrituramos nossa movimentação bancária dos direitos contábeis que possuímos. Então, diante disso, a autoridade fiscal arbitrou o lucro a partir dos valores constantes da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, 96 e 99, como relatado no TVF, e enquadrou o lançamento no artigo 47, inciso 2 da linha A, de 99. Então, vale lembrar que a sistemática do lucro presumido é opcional para as pessoas jurídicas não obrigadas a tributar pelo lucro real, escapando das complexidades que esse sistema impõe, exige então o cumprimento de determinadas obrigações acessórias, então, dentre elas a manutenção do livro caixa, com o registro da movimentação financeira, incluindo a bancária. Uma vez que a regra destacada acima e utilizada como fundamento é a regra geral, não se limitando a contribuintes submetidos a regra destacada então, como fundamento da autuação, o artigo 530, do Rio 99, a regra geral, não se limitando a contribuintes submetidos a determinado regime de apuração do lucro tributável, aplicando-se indistintamente a contribuintes optantes pelo lucro presumido ou sujeitos ao lucro real. No caso dos autos, trata-se de contribuinte submetido ao lucro presumido, resta evidenciado que a situação enquadra-se na hipótese prevista na lei de apuração por lucro arbitrado, quando a escrituração estiver obrigado ao contribuinte a revelar evidências ilícitas de fraudes ou quando tiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária. É certo que o fato de se tratar de contribuinte optante do lucro presumido descumprindo sua principal obrigação acessória reforça a necessidade de arbitramento do lucro no caso, especialmente quando se verifica a completa ausência de registros contábeis das movimentações das contas bancárias de titularidade de contribuinte, demonstrando a total aplicabilidade de sua escrituração. Nesse sentido, então, correta a conduta da autoridade fiscal, que efetuou o lançamento, observando que dispõe a regra do artigo 47. O imposto de renda será determinado com base no lucro arbitrado, nesse caso. Então, não merece reforma a decisão recorrida. Quanto ao pedido subsidiário de afastamento dos juros moratórios em caso de negativa de provimento em recurso especial, registrar que o tema sequer foi apresentado como divergência a ser admitida, quando ausentes paradigmas e formalidades regimentais. Nesse sentido, a gente conhece o recurso e o mérito nega o provimento. Ok, conselheira. Ok. Eli, está pronta para votar? Eu estava tentando encontrar meu voto, porque eu tenho certeza que eu já escrevi isso. Eu não sei se foi só no agravo, né, que fui eu que dei seguimento. Eu já escrevi sobre isso. Mas tem toda uma discussão, né, se essa hipótese, se a movimentação financeira, se ela causa prejuízo, né, em relação ao lucro presumido, e é nesse sentido que eu já escrevi, né. A gente tem que a falta de escrituração, ela permite
que a fiscalização não alcance determinadas realidades, inclusive para fins da própria mensuração da receita bruta, né? Então, a majoração vem aí como uma forma de compensação, né, por meio do arbitramento. Então, eu gostaria de oferecer o meu voto também, mas não consigo encontrar, Vivi. Acompanho a relatora. Ok. Conselheira Lívia, como vota? Também acompanho a relatora, presidente. Conselheira Amélia, como vota? Acompanho a relatora. Conselheiro Fernando, como vota? Com a relatora. Conselheiro Toselli, como vota? Essa é uma discussão que eu tive bastante na turma ordinária, que tinha uma conselheira muito boa que saiu, que é a doutora Bárbara, que defendia que não se aplica. Mas eu acho que, na verdade, eu não vejo essa norma como penalidade, eu acho que é um regime próprio, o contribuinte deu causa por arbitramento justamente porque não fez a escrituração, e a lei não faz essa discriminação, então é um entendimento que eu ainda não, digamos assim, consolidei, mas que por hora eu ainda vou manter, até por coerência com o que eu já vinha votando na turma baixa, eu acompanho, mas sem prejuízo de depois estudar o tema mais a fundo e mudar de opinião, mas agora eu acompanho a relatora. Ok, conselheiro Caio. Linha semelhante ao Toselli, eu só vou acompanhar a doutora Viviane pelas conclusões, que eu acredito que eu tenho uma ou outra ressalva pontual de relevância, mas eu concordo que arbitramento é mera modalidade e não poderia, eventualmente, nem o fisco investigar a operacionalidade de eventos não registrados. Então, está configurado aí a hipótese lícita para promoção da medida. Ok, eu também acompanho a relatora, então, conhecido por unanimidade, negado provimento por unanimidade, doutor Caio, conclusões, certo? Beleza. Doutora Viviane, 72 já está disponível ou encerramos aqui? Está disponível, presidente. Não sei se pode adiantar da hora. Bom, colegiado é colegiado. Então, deixamos o 72 para amanhã. O que é o colegiado? Eu vou me abster de votar, porque amanhã eu saio cedo, então eu não vou votar hoje. Se quiser... Doutor Toselli. Eu tô exausto, presidente. Se puder, para amanhã, eu recomendo até pela... A cabeça já está fora do corpo. Já estou com uma... A jaca já está do rio. Não, tá bom, gente. Olha, eu agradeço. Eu não tenho palavras. A gente avançou muito na pauta e amanhã é um novo dia. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Acho que sessão extra não vai ter, mas a Edeli, se puder já parar a gravação. Obrigada a todos.